Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, vamos meditar, acolher a palavra de Deus em profundidade neste 25º domingo do tempo comum. Cada domingo é uma riqueza para nós. O domingo é a base de todas as outras celebrações da semana que vão até sábado à tarde. Uma riqueza muito grande para nos instruir, para nos educar na fé, e nós não podemos desperdiçar essa palavra de Deus, principalmente a palavra que vem no dia do Senhor, dia do domingo. Também a palavra de Deus durante a semana. Nós, na primeira leitura, temos um trecho do livro da sabedoria. E aqui mostra para nós a vida do justo. O justo aqui é aquele judeu que seguia os mandamentos de Deus. E a vida dos ímpios. Os ímpios aqui também são judeus. Eles não são estrangeiros, são judeus. Então, os ímpios judeus procuram colocar tropeço, briga, morte no meio do seu próprio povo. Qual é o motivo? Pelo qual eles agem assim? Eles dizem assim: o justo nos incomoda. Ele questiona nós por causa das nossas transgressões. Quando nós não obedecemos a palavra de Deus, os justos, ou o justo, ele fica nos incomodando. Só em ver a pessoa do justo já é uma censura para nós. Censura de quê? Porque nós, de fato, não obedecemos a lei de Deus direitinho. E a presença do justo que executa a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus, essa presença nos incomoda. Então, o que é que nós vamos fazer? Se reuniram em conselho, né, nesse trecho aqui, vários ímpios que não seguem a Deus, e vamos colocar tropeço na vida dele, vamos colocar confusão, vamos abaixar com o moral dele, a vida moral dele,
e quem sabe nós vamos testá-lo para ver se ele tem serenidade. É difícil ter serenidade quando a pessoa está sendo machucada. É difícil ter serenidade quando a pessoa está sendo crucificada igual nosso Senhor Jesus Cristo. Mas então, assim se reuniram em conselho e tentam destruir a vida do justo. Assim, no Antigo Testamento, isso funcionou no Antigo Testamento, né? Basta a gente ver a vida dos profetas, Isaías, Jeremias, Daniel, na cova dos ladrões, dos leões, Ezequiel, para ficar só com esses, mas também Moisés, tantas outras figuras do Antigo Testamento que sofreram tropeço e morte por causa do ímpio que não quer obedecer a Deus. Mas a palavra de Deus não pode, por causa da existência do ímpio, daquele que é contra a palavra de Deus, a palavra de Deus não pode ficar acorrentada conforme o capricho daqueles que são contra Deus e contra os homens. Então, aí a palavra de Deus é sempre anunciada. Os mártires do Antigo Testamento e também os mártires do Novo Testamento, a começar por Jesus. Os do tempo de Jesus colocaram o tropeço na vida de Jesus, colocaram a morte na vida de Jesus. Todas as dificuldades foram colocadas na vida de Jesus e no final a sua prisão injusta, o seu julgamento injusto, a sua condenação injusta, condenação à morte, depois o seu desaparecimento físico por alguns dias da terra. Então, e depois, no início da igreja também, a morte de São Pedro, a morte de São Paulo, a morte de Tiago. O primeiro Tiago morreu em 42 depois de Cristo, o outro Tiago em 62, e assim uma quantidade enorme de mártires que padeceram a sua vida, entregaram a sua vida a Deus por meio do martírio, começando também por Santo Estevão na igreja primitiva, e até hoje também há muitos justos que têm a sua vida, encontram na sua vida um tropeço, quando todos aqueles que querem fazer o bem, todas as pessoas que querem partilhar, fazer alguma coisa pela outra pessoa, com a família mesma e fora da família, essas pessoas geralmente são prejudicadas. Em 2016, mais de 250 pessoas morreram no campo, em nosso Brasil, mais de 200 pessoas que defendiam as pessoas que estavam em busca da terra. Por exemplo, essas pessoas foram assassinadas. Eu lembro antigamente o padre Josimo, lembro Margarida lá da Paraíba e tantas pessoas, advogados, sacerdotes que tombaram porque não concordam com um cristianismo, não concordam com os cristãos que vão à missa, escutam a palavra de Deus, mas aquilo morre, não tem vida, não tem praticidade na vida das pessoas. Então, esse sofrimento, esses martírios sempre aconteceram conforme deliberaram os ímpios na primeira leitura, e estão acontecendo. Hoje se mata de muitos jeitos. A pessoa fica viva, mas é martirizada. A imprensa que mata as pessoas, sobretudo as pessoas que estão do lado do Evangelho, as redes sociais que passam coisas absurdas contra a pessoa, e nós muitas vezes de maneira incauta, de maneira ingênua, nós também passamos para frente aquilo que jamais deveríamos passar. É pecado, e pecado mortal, a gente corroborar com certas mensagens que vão passando, ninguém sabe quem colocou lá, e vamos passando para frente. Então nós temos que ter cuidado, porque também se mata a pessoa mesmo ficando viva, ela está morta muitas vezes moralmente.
Então tenhamos cuidado e recebamos com carinho esta mensagem do livro da sabedoria. Lá no livro da sabedoria, capítulo 12, versos 12, depois do 17 ao 20. Então aí está a mensagem, o ímpio colocando o tropeço na vida do justo. Também São Tiago fala para nós que nós temos... São Tiago está falando para a comunidade cristã, ele não está falando para gente de fora, para os pagãos. Essa palavra dele vai servir para os pagãos, mas no momento ele está falando para cristãos. E ele nota que dentro da comunidade cristã há muitas intrigas, muitas rixas, muitas contendas, muitas iras, muita raiva, muito ódio. E por quê? Porque um quer passar a perna no outro, cada um quer levar vantagem dentro da própria comunidade, cada um nos seus negócios, no seu comércio, passa o outro para trás. Então, e a correria geral é que cada um procura ter, em vez de procurar ter o necessário para si e para a sua família, entra no vício de querer amontoar coisas desnecessárias, passa a vida toda sofrendo porque quer amontoar coisas que não são por aí. A gente está numa comunidade lá do centro de Goiânia e vê quanta badulaqueira que aquele povo vai juntando na vida toda, com sofrimento, com doença, com morte, para deixar para herdeiros, que depois uma briga só, uma confusão só, comunidade cristã que não vive o evangelho, por causa da riqueza, a tentação da riqueza é muito grande. Então, São Tiago está dizendo para a gente ter cuidado. E São Tiago diz, vocês rezam mal, vocês rezam, não rezam? Rezam, vocês rezam, oram, mas oram mal, e por isso vocês recebem em consequência o mal. Porque vocês querem as coisas para o bem de vocês, não pensam no outro, amontoando coisa que não é necessária. Então, São Tiago diz para a gente, para a comunidade do seu tempo, mas nós também evitarmos isso, né? Não correr atrás do que não é necessário. E depois ele fala da oração com sabedoria. Diz, a oração pura, a sabedoria é pura, antes de tudo pura, também é pacífica, é moderada, ela é conciliadora, ela não é parcial, ela é imparcial, ela julga com sabedoria, não protege ninguém, nem prejudica ninguém, né? Não é fingida. A sabedoria, ela é cheia de misericórdia. A sabedoria que vem da oração de cada um de nós, que vem de Deus, que nós podemos atrair para a nossa comunidade. A sabedoria é cheia de amor, de carinho para conosco. Então, nós precisamos, diz São Tiago, sermos equilibrados também em nossa vida de oração, em nossa vida humana, em nossa vida material, em nossa vida de oração. A sabedoria, que no Antigo Testamento chamava sabedoria, nós dizemos hoje o Espírito Santo de Deus. A gente invocar sempre o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, que é sabedoria, estará sempre conosco. Eu gosto muito da oração da Igreja Católica. Começa as orações da Igreja Católica, começa as suas orações em nome da Santíssima Trindade, da sabedoria, né? E depois, quando nós nos reunimos nos nossos grupos aí, nós também invocamos o Espírito Santo. A nós descei divina luz, ou então vinde Santo Espírito, enchei os corações de vossos fiéis, e assim por diante. Pedimos sempre a sabedoria. Então é necessário que nós façamos essas orações, essas invocações do nome de Deus, da Santíssima Trindade, porém com consciência, com amor, com vínculo profundo com nosso Senhor Jesus Cristo, com a sabedoria divina, que é o Espírito Santo de Deus, que vai nos enchendo
de paz, e a paz é fruto da justiça. Precisamos, então, com muito carinho, nos dirigir a Deus também, invocando a sabedoria divina. O evangelho de hoje nos fala nele São Marcos, capítulo 9, versos 30 a 37. Lembra o evangelho do domingo passado? Domingo passado, os discípulos responderam a Jesus a pergunta. Pedro disse: você é o Messias, o Messias. Mas Jesus ainda não contentou, a resposta de Pedro não contentou ainda Jesus. E Jesus passa, digamos assim, mais um tempo, uma semana ou mais, instruindo, educando, ensinando para os apóstolos. E agora o Evangelho diz que Jesus atravessava a Galileia em direção a Cafarnaum. E no meio da estrada, ele já havia falado no Evangelho domingo passado, mas agora ele repetiu com outras palavras. Disse a eles: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas depois de 3 dias ele ressuscitará. E continua o Evangelho dizendo que eles, os apóstolos, não entenderam o que Jesus falou, não compreenderam o que Jesus falou e tinham medo de fazer pergunta a Jesus, porque eles estavam com medo de algum compromisso. Então ignoraram a fala de Jesus. Olha, Jesus tirou uma semana para ensinar a eles, ou mais, e agora acaba de ensinar o que vai acontecer com eles, e eles não compreenderam, mas não fizeram força de compreender também. Vão caminhando, parece que até isolaram um pouco ou muito, isolaram Jesus, e vão os 12 conversando, uma conversa completamente ao oposto do que Jesus ensinou para eles. E eles vão discutindo, quem sabe Jesus é o rei Messias, forte como o rei Davi, sábio como o rei Salomão, e, portanto, teremos meios de enfrentar o Império Romano. Ou, ainda, Jesus está dizendo que daqui a pouco ele vai partir desse mundo. Quem de nós 12 vai ser o substituto de Jesus? Então estavam conversando, Jesus vai andando assim mais à frente e eles vão atrás conversando sobre isso. Mas Jesus é sábio, Jesus escutou, não interferiu na hora. Chegaram em Cafarnaum, chegaram em casa. Então Jesus perguntou a eles: vocês estavam conversando pelo caminho? Conversavam a respeito de quê? Antes eles não faziam perguntas, ficaram quietos. Agora ninguém respondeu, nem São Pedro, que geralmente toma a frente para responder as perguntas de Jesus. São Pedro também ficou calado. Os 12 ficaram calados, porque eles haviam discutido no caminho quem era o maior. Jesus escutou, não foi uma pergunta fingida, foi uma pergunta pedagógica. E então Jesus sentou-se. Isso é muito importante, que quem se senta para ensinar, na mentalidade judaica, mas também na nossa mentalidade, quem ensina sentado é porque tem autoridade para isso, é mestre. E Jesus sentou-se, portanto Jesus é mestre. E disse para eles: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, o último lugar. Jesus foi para o último lugar na cruz, o último lugar, e depois seja aquele que sirva a todos. O ensinamento de humildade, o último lugar, e de serviço, não ser servido, mas para servir, dar a vida pelos outros. Depois Jesus completou:
chamou umas crianças que estavam passando por ali, colocou as crianças no meio do grupo dos 12 e disse para eles que eles precisam ser igual à criança, iguais às crianças. E aqui não é só porque é criança, porque a criança, ela é frágil, ela depende totalmente dos outros, do pai, da mãe, dos seus responsáveis. Então, além de ser criança pura, inocente, a criança depende dos outros. Então, os apóstolos precisam ser assim também. E ele, Jesus, está acolhendo a criança, ou as crianças, e os apóstolos também precisam, entrando na escola de Jesus, aprenderem a acolher as crianças. E a criança aqui, no ensinamento de Jesus, a criança não é simplesmente a criança, mas todo ser humano. De um modo especial, os mais necessitados, as pessoas mais necessitadas, as pessoas pobres, indigentes, que os discípulos devem acolhê-las. Não só os discípulos, apóstolos, no caso os bispos, papas e sacerdotes, em primeiro lugar, com certeza, mas também cada filho de Deus que vive na comunidade. Por exemplo, comunidade de Nossa Senhora Auxiliadora, Senador Canedo. Então essa palavra, a carta aos Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais aguda do que uma espada de 2 gumes. Então a palavra de Deus não pode cair no chão. A palavra de Deus precisa ir diretamente ao meu ser, aos meus ouvidos, ao meu coração. Irmãos e irmãs, tanta coisa boa que não dá para a gente falar tudo, mas nos contentemos com esse espaço que nosso Senhor Jesus Cristo reservou para nós nessa manhã, e que nós façamos da palavra de Deus instrumento de santificação, que nós abramos o nosso coração para a gratidão. Jesus veio para nos salvar, gratidão ao Pai que mandou seu Filho para a salvação do mundo, gratidão ao Espírito Santo que nos acompanha, Jesus, Deus conosco. Então devemos abrir nossos corações para acolher a palavra de Deus, mas não só dentro da igreja, mas a palavra de Deus em nosso coração, a palavra de Deus em nossa vida, a palavra de Deus em nosso caminhar, em nosso dia a dia. Então, irmãos e irmãs, que Deus nos ilumine, Deus abra largamente o nosso coração, a nossa mente para acolher a sua palavra e, sobretudo, para colocá-la em prática, dentro da humildade, o último lugar, dentro do serviço e dentro da acolhida a nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.